aos 81 anos. Diana Ross conta finalmente a verdade sobre Michael Jackson. Diana Ross, cujo nome de batismo é Diane Ernestine Earl Ross, nasceu a 26 de março de 1944 em Detroit, Michigan, e é um ícone da música e da cultura norte-americanas cuja carreira abrange mais de 6 décadas. Das suas origens humildes no bairro social de Brewster Douglas, Diana Ernestine Earl Ross emergiu como uma das vozes mais influentes da história da música. Alcançou inicialmente destaque como vocalista principal das The Supremes, o grupo de maior sucesso da Motown Records durante a década de 1961, dos grupos femininos mais vendidos de sempre. Sob a tutela de Berry Gordy, fundador da Motown, os The Supremes obtiveram um êxito atrás do outro, incluindo clássicos intemporais como Where Did Our Love Go Stop? In the Name of Love You Can't Hurry, Love e Baby Love. A voz elegante de Diana Ross, a sua presença em palco cativante e o seu sentido de estilo apurado fizeram dela a figura de destaque do grupo, o que a levou à sua eventual carreira a solo. Quando Diana Ross lançou oficialmente a sua carreira a solo em 1970, já era um nome conhecido por todos, mas o seu sucesso só continuou a crescer. O seu single de estreia, a solo Ain't No Mountain High Enough, tornou-se um êxito número 1 e mostrou a sua versatilidade como artista capaz de transcender a pop, a soul, o R&B e até de se aventurar na discoteca e no jazz. Deu continuidade à sua carreira com uma série de álbuns de sucesso, incluindo Touch Me in the Morning Diana e The Boss, na década de 1980. Ross continuou a evoluir gravando êxitos como Upside Down, I'm Coming Out e o dueto Endless Love com Lionel Richie, uma das baladas românticas mais vendidas de sempre. O seu impacto não se limitou apenas às tabelas de rádio. Tornou-se uma sensação internacional em digressões, enchendo arenas e palcos ao redor do mundo, para além da sua lendária carreira musical. Diana Ross fez uma poderosa transição para o cinema e a televisão, consolidando-se ainda mais como uma força cultural. A sua prestação como Billie Holiday na biografia de 1972, Lady Sings the Blues, valeu-lhe uma nomeação para o Oscar de melhor atriz. Um feito raro para uma estrela pop que se tornou atriz. De seguida entrou em filmes como Mahogany, um drama romântico passado no mundo da moda, e The Wiz, uma adaptação afro-americana de O Feiticeiro de Oz, onde interpretou Dorothy ao lado de Michael Jackson. Estes papéis não só demonstraram as suas capacidades dramáticas, como também reforçaram o seu estatuto de mulher negra, quebrando barreiras numa indústria predominantemente branca e dominada por homens. A influência de Diana Ross vai muito além da sua música e representação. Ela sempre foi um símbolo de graciosidade, empoderamento e resiliência, especialmente para as mulheres afro-americanas. As suas escolhas de moda, ousadas, a sua postura sob pressão e a sua insistência em ser tratada com dignidade, ajudaram a redefinir o que significava ser uma mulher negra no mundo do entretenimento. Foi uma pioneira que ousou desafiar as normas da indústria e abriu portas a inúmeras artistas que vieram depois, incluindo Beyoncé, Janet Jackson e Whitney Houston, todas as quais citaram Ross como uma influência fundamental. A sua capacidade de se manter relevante durante mais de 60 anos diz muito sobre o seu talento, adaptabilidade e a profunda ligação emocional que construiu com gerações de fãs. Ao longo da sua carreira, Diana Ross foi reconhecida com inúmeras honras, incluindo um Grammy Lifetime Achievement Award, uma homenagem do Kennedy Center, um Globo de Ouro e a sua entrada para o Rock and Roll Hall of Fame com as Supremes. Em 2016, foi galardoada com a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente Barack Obama, uma das maiores honras civis dos Estados Unidos em reconhecimento dos seus contributos para as artes e a cultura norte-americanas.
Apesar de enfrentar desafios pessoais e profissionais, incluindo as exigências da fama, a constante evolução da indústria musical e a vida familiar, como mãe de 5 filhos, Diana Ross continua a transpirar otimismo, profissionalismo e paixão. Mesmo nos seus últimos anos, ela nunca se afastou dos holofotes. Continua a atuar ao vivo, a lançar novas músicas e a inspirar o público com o seu carisma e talento lendários. O seu álbum de 2021, Thank You, foi tanto uma carta de amor aos seus fãs, como um testemunho do seu espírito criativo duradouro, provando que ela permanece tão vibrante e essencial como sempre. A sua voz, simultaneamente poderosa e delicada, transporta ainda a profundidade emocional que sempre definiu a sua arte. Diana Ross, a lendária cantora da Motown e ícone cultural, viveu uma vida pessoal repleta de acontecimentos, marcada pelo amor, relações complexas e devoção à família. Casou 2 vezes e é a orgulhosa mãe de 5 filhos, cada um dos quais desempenhou um papel significativo na formação da sua identidade para além 2 palcos e 2 ecrãs. O percurso de Ross pelo amor e pela maternidade começou em meados da década de 1960 no auge da sua fama com os The Supremes, quando se envolveu romanticamente com Berry Gordy, o influente fundador e CEO da Motown Records. O seu relacionamento, que começou em 1965, foi tanto profissional como profundamente pessoal, durando vários anos, durante um dos períodos mais críticos do início da carreira a solo de Ross. A ligação entre Ross e Gordy era forte e duradoura, e em 1971 resultou no nascimento da sua primeira filha, Rhonda Suzanne Silberstein. No entanto, a paternidade de Rhonda permaneceu envolta em mistério durante grande parte da sua infância. Na altura da gravidez de Ross, ela tomou uma decisão crucial na sua vida. Em janeiro de 1971, apenas 2 meses depois de ter engravidado, casou com o executivo musical Robert Ellis Silberstein. Apesar de saber que Berry Gordy era o pai biológico de Rhonda Silberstein, optou por adotá-la como sua própria filha, educando-a com um amor e apoio incondicionais. Esta decisão refletia não só a generosidade de Silberstein, mas também o profundo desejo de Ross de criar um lar estável e amoroso para a sua filha. Durante grande parte da sua infância, Rhonda acreditou que Silberstein era o seu pai biológico e referia-se carinhosamente a Berry Gordy como tio Bibi. Foi apenas aos 13 anos que Ross a chamou para conversar e lhe revelou a verdade sobre a sua origem, um momento que marcou um profundo ponto de viragem na compreensão de Rhonda sobre a sua identidade e história familiar. Durante o seu casamento com Robert Ellis Silberstein, Diana Ross teve mais 2 filhas. A sua segunda filha, Tracy Joy Silberstein, hoje amplamente conhecida como Tracy Ellis Ross, nasceu em 1972. Tracy viria a tornar-se uma atriz e comediante de renome, conquistando aclamação pelo seu trabalho nas séries televisivas Girlfriends e Blackish. A sua inteligência, carisma e talento refletem claramente o legado artístico transmitido pela sua mãe. A terceira filha de Ross, Chudney Lane Silberstein, nasceu em 1975, embora menos exposta ao público do que os seus irmãos Chudney. Construiu uma carreira de sucesso na área da educação e literatura infantil, além de ter gerido a sua própria livraria e espaço para eventos em Los Angeles. Infelizmente, o casamento de Diana Ross com Silberstein terminou em divórcio em 1977, após vários anos de uma vida conjunta sob os holofotes. Apesar do fim do casamento, os dois mantiveram um profundo respeito mútuo enquanto pais das suas 3 filhas. Numa revelação inesperada décadas mais tarde, em 2023, o lendário cantor Smokey Robinson revelou numa entrevista que ele e Diana Ross tiveram um caso amoroso que durou aproximadamente 1 ano durante os primeiros anos da Motown. Na altura, Robinson era casado com a sua primeira mulher, Claudette, que era também uma amiga próxima de Diana. Segundo Robinson, foi Ross quem terminou o caso, depois de admitir que ainda tinha sentimentos por Claudette.
A notícia causou alvoroço entre os fãs e os meios de comunicação social. Mas quando contactado para comentar, o representante de Ross recusou-se a fazer qualquer declaração, mantendo a privacidade da cantora em relação aos seus assuntos pessoais. Anos após o fim do seu primeiro casamento, Ross voltou a encontrar o amor, desta vez do outro lado do Atlântico. Em 1985, ela conheceu o magnata norueguês da navegação Arne Næss Jr., um empresário carismático e bem-sucedido com paixão por aventuras e alpinismo. Os dois apaixonaram-se profundamente e casaram-se no ano seguinte, numa cerimônia luxuosa que uniu os seus dois mundos, o estrelato americano e a aristocracia europeia. Através desta união, Ross tornou-se madrasta dos 3 filhos mais velhos de Næss, de uma relação anterior: Katinka Christopher e Leona Næss. Esta última que se tornaria uma cantora e compositora folk pop de renome. Ross abraçou o seu papel de madrasta com carinho e compaixão, criando laços profundos com os 3 filhos, laços esses que resistiram ao teste do tempo. Juntos, Ross e Næss tiveram 2 filhos, Ross Arne, nascido em 1987, e Evan Olav, nascido em 1988. Ambos seguiram carreiras criativas. Evan, em particular, ganhou reconhecimento como ator e músico, aparecendo em filmes como ATL Hunger Games e em vários programas de televisão, além de se aventurar na música. Ross falou com orgulho sobre os seus filhos, enfatizando frequentemente a alegria e a realização que eles trouxeram à sua vida. No entanto, o seu segundo casamento acabaria por enfrentar desafios. Em 2000, após anos de casamento, o casal divorciou-se no meio de notícias de que Næss tinha tido um filho com outra mulher na Noruega, um acontecimento que causou turbulência emocional, mas não diminuiu o afeto duradouro de Ross por ele. Apesar da separação, Ross referia-se frequentemente a Næss como o amor da sua vida, demonstrando a profunda ligação que partilhavam mesmo após a separação. Tragicamente, a vida de Arne Næss Jr. chegou a um fim repentino e doloroso em 2004, quando morreu num acidente de alpinismo na África do Sul. Escalador experiente, Næss caiu enquanto escalava um penhasco perto da cidade do Cabo, deixando a sua família e amigos devastados. Perda foi profundamente sentida por Ross e pelos seus filhos, e apesar do tempo decorrido, ela continua a guardá-lo com carinho na memória. Mesmo após a morte de Michael Jackson, Diana Ross manteve-se próxima dos seus 3 filhos da relação anterior, preservando uma dinâmica familiar que honra a história que construíram juntos. Agora, aos 81 anos, Diana Ross, a lendária cantora, atriz e ex-vocalista das Supremes, quebrou o seu longo silêncio para partilhar reflexões sinceras sobre a sua complexa e profundamente pessoal relação com Michael Jackson, o rei da pop. Durante décadas, a ligação entre os dois foi alvo de fascínio público e especulação frequentemente mitificada pelos fãs e dissecada pelos média. Apesar da sua elegância, discrição e lealdade inabalável para com aqueles que ama Ross, raramente falava abertamente sobre o vínculo emocional que partilhava com Jackson. Isso finalmente mudou. Numa entrevista recente e emocionante, Ross ofereceu um raro vislumbre da verdade sobre a sua relação, descrevendo Michael não apenas como um ícone da música, mas como uma alma vulnerável e profundamente sensível que ansiava por amor incondicional e orientação. Lembrou-se do seu primeiro encontro quando Michael tinha apenas 9 anos, um prodígio de olhos brilhantes que lhe foi apresentado pelo fundador da Motown, Berry Gordy. Desde o início que ela sentiu algo de extraordinário naquele menino, o seu talento, inigualável sim, mas também uma intensidade emocional crua, que o fazia parecer muito mais velho do que realmente era. Ao nutrir e orientar Michael durante os seus anos de formação com os Jackson 5 Ross, tornou-se mais do que apenas uma influência de celebridade na sua vida.
Era uma figura materna, uma amiga de confiança e talvez a única pessoa no mundo do entretenimento que ele sentia que realmente o compreendia. Ross admitiu que via nele um reflexo das suas próprias lutas na infância, com a fama, a identidade e a pressão constante para ser perfeita aos olhos do público. Ela falou abertamente sobre os momentos que passaram a conversar nos bastidores, confidenciando um ao outro sobre a natureza isoladora do estrelato e a solidão que nenhuma quantidade de aplausos conseguia curar. Ross também falou sobre como o seu relacionamento evoluiu ao longo do tempo. À medida que Michael alcançava uma fama astronômica na década de 1980, os seus caminhos começaram a divergir, mas o laço emocional que os unia manteve-se forte. Lembrou-se de telefonemas privados às 3 da manhã, quando ele chorava baixinho, perguntando-lhe se ainda era amado, não como uma estrela, mas como pessoa. Nunca deixou de ser aquele rapazinho que só queria alguém que lhe desse a mão, disse ela com a voz embargada pela emoção. Ele carregava muita dor por detrás daquele sorriso. Com um misto de orgulho e tristeza, Ross reconheceu o gênio artístico de Michael, a sua criatividade inovadora, a sua ética de trabalho incomparável e a sua busca incansável pela excelência. Mas ela também falou honestamente sobre o lado mais sombrio do seu percurso, o frenesim mediático, as transformações físicas, os escândalos e a profunda turbulência interior, que, nas suas palavras, ninguém via realmente a menos que fosse muito próximo dele. Ela resistiu à tentação de o julgar, expressando em vez disso uma profunda compaixão pelo fardo que ele carregava. Michael não estava destruído, insistiu ela. Ele era lindo, apenas sobrecarregado. Agora no crepúsculo da sua própria vida extraordinária, Ross disse sentir a responsabilidade de contar esta verdade não para corrigir os factos, mas para humanizar o rapaz que o mundo transformou num mito. A sua voz era firme, mas terna, ao afirmar que não era um fantasma, nem uma manchete, nem uma história com um final infeliz. Ele era o Michael Lee, era amor e era meu de uma forma inexplicável. Ao partilhar estas verdades guardadas durante tanto tempo, Diana Ross não só honrou a memória de Michael Jackson, como também permitiu que o mundo o visse através dos olhos de alguém que o conhecia intimamente. Não como uma superestrela, mas como um ser humano frágil e brilhante, cuja luz continua a brilhar no coração daqueles que verdadeiramente o conheceram e amaram. A sua homenagem é mais do que uma simples revelação. É um ato de cura, um testemunho de amor eterno e um lembrete de que, por detrás de cada lenda, existe uma história profundamente humana à espera de ser contada. A 5 de maio de 2025, a lendária ícone da música. Diana Ross fez uma espetacular e muito celebrada aparição na Met Gala de 2025, um dos eventos de moda mais prestigiados e importantes do mundo, conhecida pelos seus temas elaborados e pela sua lista de convidados repleta de estrelas. A Met Gala é há muito uma plataforma para as figuras culturais mais proeminentes do mundo expressarem os seus estilos com ousadia. E Ross não decepcionou, fazendo a sua grande entrada na passadeira vermelha do Metropolitan Museum of Art. Ross emanava glamour e elegância intemporal, lembrando ao mundo por que é que continua a ser um símbolo de estilo e graciosidade após mais de 6 décadas na indústria do entretenimento. Durante as entrevistas na passadeira vermelha, Ross revelou uma história pessoal emocionante sobre a sua presença no evento. Contou que foi o seu filho mais novo, o ator e músico Evan Ross, que a incentivou e a persuadiu carinhosamente a comparecer. Segundo Ross, Evan disse-lhe que a sua presença não só iria encantar os fãs, como também honraria o seu incrível legado, numa altura em que estava em plena digressão e a reconectar-se com o seu público global. A sua disponibilidade para comparecer ao evento, apesar das exigências da sua agenda de concertos, demonstrou tanto a sua energia inesgotável, como o seu profundo compromisso com a família, que sempre foi parte fundamental da sua vida. O que realmente cativou a atenção dos mídia globais, no entanto,
foi o deslumbrante vestido de Ross que se tornou instantaneamente o assunto da noite e dominou as manchetes em todo o mundo. O seu vestido, desenhado à medida por uma casa de alta costura de renome, apresentava uma impressionante cauda de 5,5 metros que se arrastava elegantemente atrás dela enquanto subia os degraus do museu. Mas o que tornou a cauda especialmente significativa e profundamente emocionante foi o seu intrincado bordado. O vestido estava adornado com os nomes cuidadosamente bordados de todos os filhos e netos de Ross. Este toque criativo e profundamente pessoal transformou o glamouroso vestido numa emocionante homenagem à família, à herança e ao legado, valores essenciais que Ross sempre prezou ao longo da sua vida e carreira. O gesto emocionou o público, reforçando Ross não só como uma lenda da música mundial, mas também como uma matriarca cujo amor pela família é tão grandioso como o seu percurso musical. No início do ano, Diana Ross já tinha causado impacto no panorama internacional com participações em 2 dos eventos mais importantes da indústria. Musical, a 67ª edição dos Grammy Awards em Los Angeles e os Brit Awards 2025 em Londres. Nos Grammy Awards, Ross foi recebida com calorosos aplausos ao subir ao palco, celebrada tanto pelas suas contribuições históricas para o mundo da música como por continuar a inspirar uma nova geração de artistas. A sua presença nos Grammy serviu como um lembrete do seu papel pioneiro como ex-vocalista das Supremes e como uma artista a solo inovadora, cuja influência continua a moldar a música popular. Da mesma forma, nos Brit Awards de 2025, Ross demonstrou mais uma vez o seu apelo duradouro e a aclamação internacional. A sua aparição em Londres foi recebida com uma ovação de pé e os fãs de todo o Reino Unido ficaram entusiasmados por testemunhar a sua participação no evento. Estas aparições em cerimônias de entrega de prêmios não foram apenas simbólicas do seu legado duradouro, mas também refletiram a sua contínua vitalidade como artista ao vivo e a sua força cultural. Cada momento, seja a desfilar na passadeira vermelha ou a dominar um palco, lembrou ao mundo que Diana Ross continua a ser uma presença ativa e poderosa no mundo do entretenimento, continuando a evoluir, mas mantendo-se fiel à arte intemporal que a tornou uma superestrela global.